sejas meu universo. Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus. Boa sexta-feira para todos que estão nos ouvindo na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Estamos aqui em mais uma 1 Samuel 7:12 Cast. Estou aqui meu amigo pastor Everaldo. Novamente, quem quiser conhecer o pastor Everaldo de início, vai lá, vai ficar aqui na aba a entrevista que fizemos com ele, que foi A Igreja Está em Decadência, e ele trouxe elucidação para as nossas vidas sobre ensino ali da Palavra de Deus. E hoje, pastor Everaldo, nós vamos distribuir um novo assunto que eu acredito que outros pastores sérios como o senhor vai sentar aqui, que é liderança saudável. Porque devemos sim falar das deficiências que a igreja apresenta, porque o meu Senhor, o seu Senhor, não ocultou que dele ia trair ele, né, como Judas, mas também falou também a essência da igreja dele, né? Então Deus preparou pessoas para tomar conta da igreja de Cristo. Queria ler um texto, em sequência o Senhor se apresenta para quem não conhece o ainda, mas antes, vamos lá, gente, vamos alcançar os 300 inscritos, amém? Não deixe de deixar o like, não deixe de acompanhar os cortes, para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e vai alcançar mais pessoas. Que o IT, através dessa ferramenta que é a internet, alcance pessoas também para a salvação em Cristo Jesus. E só um detalhe, para que eu não esqueça, eu vou reforçar no final. A partir de semana que vem, os nossos vídeos vão começar a subir na quarta-feira. Possivelmente, fica atento lá quando você já é inscrito, a partir das meio-dia, porque com assim os nossos produtores, os nossos assessores aqui, querendo dar para você um conforto, para que você no fim de semana você esteja mais tranquilo, e você talvez sobe na quarta, dá para você ver na quarta, na quinta ou na sexta, ou até mesmo no fim de semana, você consegue distribuir mais ali o conteúdo, e não, talvez, nossa, sexta-feira foi corrido, final de semana, e é para o seu bem-estar, e com Jesus ali falando no seu coração, amém? Pastor Everaldo, para começar já a distribuir esse assunto, eu queria, antes de passar para o senhor, ler um texto bíblico que foi proposto aqui, que é 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 12 e 13, na Bíblia, na tradução mais próximo da linguagem de hoje, que é: irmãos, pedimos a vocês que respeite aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, para guiá-los e ensiná-los. Verso 13: trate essas pessoas com o maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem, e viva em paz um com os outros. Pastor, sabemos que hoje em dia, para o Senhor se apresentar, todos nós, tem o movimento dos engrejados, mas todos nós que fomos forjados dentro da casa de Deus, independente de pessoas ou de quem estivesse conosco a nos discipular, foi fundamental para formar em nós um caráter cristão. E hoje em dia tem muito pastor bom, tem muito pastor aí também que precisa vigiar, precisa voltar às escrituras, mas tem muito pastor bom, pastor que faz trabalho sério, seja de igreja grande, seja de igreja pequena, pastores que amam a obra de Deus. E eu vejo que muitas vezes, não estou falando para endeusar esses homens, mas eles merecem todo respeito, todo amor. E esse assunto nós vamos distribuir isso mesmo, que é um homem de Deus, que foi para a direção de Deus, começou a congregação do Senhor, e ali tem batalhado com os irmãos, para que entenda o que na sua visão, na visão do Senhor, é uma liderança saudável. Então fique à vontade para se apresentar para os nossos ouvintes, e depois já vou soltar uma bomba no peito do Senhor, viu? Amém. Glória a Deus. Bom,
Eu sou o pastor Everaldo, é isso? Glória a Deus. E para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, nós estamos sendo, né, abençoados e como direção, como líder daquela igreja, a igreja do avivamento em Jesus Cristo. Amém. No bairro São Benedito, na rua Onofre Trecheira, número 321, né? Onde nós estamos ali trabalhando, servindo ao Senhor Jesus. Glória a Deus, pastor. Os cultos lá é terça, quinta e domingo. Isso. A qual os horários? Durante a semana é às 19h30 e aos domingos às 19 horas. Glória a Deus. Faça uma visita, se não me falha a memória, essa rua é próximo do Carajás, né? Isso. Quem é da área de Santa Luzia, Avenida Brasília, supermercado Carajás, perto do portão. Então está naquelas mediações ali. Se você mora ali próximo, quer cultuar, quer ir lá ouvir uma palavra abençoada, então vai lá prestigiar os irmãos no nome de Jesus, amém? Pastor, para que a gente já comece a aquecer as turbinas aqui, amém? Vamos lá, pastor. Sabemos que hoje, pastor, temos um grande desafio, porque quando Deus nos chama para começar um propósito, não estou falando para começar uma nova visão, porque se a gente falar que é uma nova visão, a gente pode falar que o céu está dividido, não é? Então, o céu não há duas visões, há uma visão só. Mas eu sei que Deus, pela misericórdia e graça, Ele sempre vai colocar um propósito no coração dos homens, não porque eles são melhores, é porque tem um povo preparado para aquilo ali, não é? Igual as igrejas que foram levantadas até hoje. Então vai uma bomba no peito do Senhor nessa liderança saudável. Qual os desafios que encontramos a começar um propósito em uma igreja que ela não ainda tem uma identidade? Qual os desafios que o senhor acha que a gente tem? Tipo assim, nossa, o maior desafio que eu tive para mim começar esse ministério foi isso, foi aquilo. O que o senhor acha na percepção do Senhor? Meu Deus. Irmãos, primeiro desafio é ter a aprovação de Deus, né? Ter essa chamada. Se Deus mandou, vai. E mesmo assim, sendo direcionado por Deus, tendo aí a ordem, Jesus, de Deus, existem outros desafios, né, que facilmente serão transpostos, serão resolvidos, serão solucionados se o Senhor tiver dado a ordem. Porque sem Deus ter aprovado, eu acredito que no primeiro desafio, esse projeto, essa missão, ela vai ter que parar. Porque a Bíblia é clara em dizer, né, que a casa ela tem que estar firmada na rocha, né? Aquele que ouve as palavras do Senhor e pratica é comparado àquele que construiu sua casa na rocha. Eu acredito que o ministério também é igual, não é? Se você recebeu a ordenança de Deus, porque isso aí, irmãos, a igreja, ministério, a gente só como se diz, um gerente, um administrador, talvez ainda. É verdade. Porque tudo nós dependemos de Deus, em tudo e em todas as áreas. A gente só vai investir mesmo no trabalho, a dedicação, o amor que Deus colocou no nosso coração, mas tudo mais, na sabedoria, o que fazer, como fazer, tudo vem de Deus. Não é? Tudo vem de Deus. Não é? E aí eu acredito que o primeiro desafio é esse, ter a chamada de Deus. E depois os naturais aí que vêm consequente, porque uma das coisas que a gente tem que levar em conta é que a igreja é algo espiritual, não é algo material. A igreja do Senhor
ela existe de uma forma invisível. A igreja do Senhor ela não é palpável, como que eu diria assim, física, somente ela é, primeiro ela existe no reino espiritual, no reino de Deus, e depois ela existe aqui no reino dos homens, né? Que é uma consequência, porque a nossa origem, a origem da igreja não é a terra, a origem da igreja é o céu. Meu Deus. Nós estamos aqui na terra preparando para voltar para a nossa origem, que é o céu. Voltar para casa. Né? Ou seja, tudo que a gente for fazer aqui, nós temos que estar baseado na palavra e no reino de Deus. Não é isso? É isso. Pastor, a segunda pergunta que me chamou muita atenção, que é para a liderança saudável, se não me falha a memória, um grande homem de Deus falou um negócio muito interessante, e vai um abraço para o pastor Jonathan, que até você essa fala, que não procure uma igreja próximo da sua casa, procure uma igreja próximo da Bíblia. Isso. Não é verdade? E quando a gente vai construir uma visão, um regulamento interno, sabemos que a maior preocupação é não ser uma cópia, mas ser uma pessoa que tem a sua identidade no Espírito de Deus e na Palavra de Deus. Cada um talvez vai saber como gerir o povo que Deus manda. Mas a segunda pergunta é uma bomba mesmo, que é como manter o povo com a gestão do reino de Deus e não se espelhar com a gestão do mundo? Meu Deus. Eu penso que, né, manter o povo é o desafio maior de todo o homem de Deus, de todo pastor, de todo presbítero, de todo obreiro. Porque uma coisa é você ter um povo, né, um rebanho, outra coisa é você manter um rebanho Alimentar ali no aprisco, porque isso aí é o trabalho do pastor. Existe o trabalho missionário, que é ir lá no campo e trazer as ovelhas para o aprisco. O trabalho do pastor é de manter essas ovelhas ali no aprisco, né? Com todo cuidado, com toda a alimentação, né, que elas necessitam, né? E isso é lógico, o tratamento espiritual, o alimento espiritual, né? Porque se, né, não há esse cuidado, se não há essa dedicação, esse mantimento, provavelmente essas ovelhas vão fugir desse lugar para procurar alimento em outro lugar. E o que mais acontece no nosso tempo é ovelhas que saiu daquele aprisco e foi para o outro, e foi por outro, foi por outro, uns por rebeldia, não gostar de ouvir a mensagem que vem de Deus, mas outros simplesmente pelo fato de não ter alimento onde eles estão. Eu costumo falar, desculpa. E é muito grande o desafio de manter as ovelhas ali, porque cada um tem uma visão, cada um tem um jeito de ver as coisas. E com tanta informação no nosso tempo, com tanta facilidade, com tanto acesso à informação, as pessoas às vezes alimentam de muita coisa que talvez não tenha ali na onde você está cuidando, na onde você está servindo. E quando elas vão lá para o aprisco, vão para o culto, vão para a reunião, vão para a oração, elas vão ouvir você dizer coisas que às vezes vão combater com aquilo que ela está recebendo de outro lado. E contamina. E muitas vezes as ovelhas entram em choque, né, com aquilo que se alimenta, porque hoje é servido todo tipo de comida para as ovelhas, né? Vem de todos os lados. E muitas dessas comidas contêm, o que eu diria, veneno. No caso lá do profeta, ele dizia que se não tiver o poder de Deus, se não tiver a presença de Deus, né, não é revelado, como tinha ali na vida de Eliseu, né,
gritaram, ó, tem veneno aí nessa comida. E muita gente hoje não vê que a comida está contaminada, né? Que o alimento está contaminado e acaba alimentando de qualquer coisa. Pastor Tiago, um amigo meu, para fazer um adentro no que o senhor falou, ele falou um negócio muito interessante, que falou assim comigo uma vez: pastor, o que alimenta é o arroz e o feijão. Comer um fast food de vez em quando é saboroso, é bom, satisfatório, mas só que o que te mantém de pé é o alimento diário. E ele estava falando comigo acerca que a ovelha, ela tem que saber o alimento que o pastor entrega para ela. Então, eu creio também, pastor, que uma igreja saudável é uma igreja que, como o senhor falou, que o pastor tem zelo no alimento. Sabemos que hoje em dia a internet entrega muitas coisas para as pessoas e automaticamente as pessoas começam a achar que é insuficiente. Mas é uma luta grande você permanecer ali, as pessoas gerindo no reino de Deus. E que bom que o Senhor tem essa visão. O Senhor tem esse apego à palavra, à dispensação do Espírito e o amor pelas almas, que pastor tem que amar almas, né? Meu Deus. Não é verdade? Pastor, uma terceira pergunta, que hoje em dia a gente talvez vivemos um período que vem muitas pessoas frustradas para o ministério e acaba que no final da situação a pessoa chega na igreja e a gente recebe com amor, com carinho, como o Senhor lá, para os senhores, os obreiros e tal. Só que a pessoa vai se identificando com o ministério e eu queria que o Senhor desse um conselho para os pastores, porque antes de você talvez perguntar à pessoa, você quer unir ali? Vamos levar a questão do hospital? Eu quero saber do Senhor mesmo, uma sugestão. Porque antes quando os pacientes estão todos na cadeira, o médico que está atendendo lá dentro, ele não sabe o que cada um tem. Até ele ter um gabinete, ver os sinais vitais e ver como é que ele vai trabalhar com o diagnóstico de cada um. E essa terceira pergunta é uma bomba mesmo. Pastor, o que está adoecendo hoje em dia os pastores no tempo atual? Por quê? Por que eu falei do médico? Porque ninguém quer saber como é que o médico está, mas toda hora chega alguém doente para o médico examinar. Então o que você acha assim que realmente, que eu conheço pastores, amigos, homens de Deus, homens de oração, homens que gastaram sua vida diante do Evangelho verdadeiramente, e eles estão doentes. Dá para você ver que esses caras, eles não conseguem desabafar, eles precisam de auxílio. Teve amigos meus que eu tive que falar com ele: irmão, não, você está orando, mas procura até um especialista da área, você não está bem, porque o cara atendeu todo mundo, pegou estruturas de todo mundo e tal. Quando ele viu, ele estava doente, ele estava oprimido, deprimido. É uma doença que não é pecado um pastor falar que talvez ele está sentindo algum sintoma estranho. O que o senhor acha que está adoecendo os pastores hoje em dia? Meu Deus. Rapaz, essa aí é para valer mesmo. Realmente é os nossos dias, né? Coisa que a gente está vivendo e vendo acontecer praticamente direto. Eu posso dizer de carteirinha que eu fui chamado ao Ministério Pastoral em 2001. Não sei quantos anos deve ter isso. Mas deixa eu te dizer, houve uma vez que eu larguei tudo para lá. É mesmo? Larguei. Eu não quero mais, não quero saber. Se Deus não muda a minha história, eu não tinha nunca mais voltado. Mas o Senhor deu uma reviravolta na minha vida. E eu voltei, né? E servi a Deus em muitos ministérios, ajudei de coração os irmãos. E hoje tenho o próprio ministério, ao qual Deus, né, nos direcionou assim. Confesso que não é fácil.
Eu já passei por situações que eu acho que eu não deveria passar, né? Assim, a minha maneira humana de entender. Já sangrei, orei de chorar, lágrimas de sangue. Mas o Senhor sempre me confortou. Glória a Deus. Sempre o Senhor me confortou. Às vezes a minha esposa olha para mim e fala: por que você está chorando? Eu falei assim: não tem nada acontecendo. Mas no fundo, são as dores do ministério. O apóstolo Paulo dizia que sentia dores de parto, né? Porque na verdade você está gerando alguma coisa. O ministério pastoral, pastor, não sei se o senhor vai concordar comigo, e desculpa entrar agora, porque eu compartilho com o senhor. Eu costumo dizer que o ministério pastoral é um ministério que, ao mesmo tempo que ele tem muita gente, ele é muito sozinho, muito solitário. É solitário e árduo, né? Todo pastor que já tem pelo menos algum tempo de experiência sabe que muitas vezes você não tem para quem contar, você não tem para quem chorar, a não ser Deus. Você não pode contar coisas nem para sua esposa, tem hora. Verdade. Tem hora que você não pode contar para um amigo, tem hora que você não pode contar nem para o seu líder. Você, né, tem pastores que têm líder nas convenções, tem pastor que nem tem líder, ele próprio está acima ali, né, está na liderança de muita gente e ele não tem para. Então o seu líder é o Senhor, né? E às vezes a gente contar para Deus as coisas, você pensa: mas será que Deus está me ouvindo? Mas está. Nós que somos pastores temos que entender uma coisa: Deus ama os pastores, principalmente aqueles que estão, né, sofrendo por amor às almas, por amor ao Evangelho, se dedicaram às suas vidas. Nós nunca podemos esquecer que nós temos um Deus conosco. Já pensou se Paulo fosse ficar deprimido por causa da pregação do Evangelho? Ele chega a dizer que ele estava preso nas correntes do Evangelho, estava preso nas correntes, e aquilo para ele era um motivo de regozijar. Ele dizia que eu me alegro nas minhas fraquezas. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Ou seja, eu penso que no momento que mais difícil eu me encontrar, mais o Senhor está comigo. Meu Deus. Mais o Senhor está agindo na minha vida. Porque foi nesses momentos que eu vi Deus agir. Foi no momento em que eu queria, né, parar com o ministério, parar com tudo, largar tudo. No momento que minha alma doía, o Senhor veio me socorrer. Eu lembro que eu subi com a minha esposa no monte sozinho, isso muito tarde da noite, uma escuridão terrível. E nós ajoelhamos no chão, eu pus a minha cara no pó e eu chorava. E lá embaixo, bem distante de nós, tinha alguém orando. E naquele dia eu estava orando, buscando a Deus uma resposta para a gente parar com o ministério. Porque saíram algumas pessoas da igreja e nos defamou demais. Eu falei: Jesus, eu não vou continuar com isso desse jeito. Ou o Senhor age na minha vida ou eu vou parar. Mas eu não orava, eu só chorava, né? E aquele moço que estava lá embaixo orando, na outra parte do monte, ele subiu e Deus usou ele e falou que tudo que estava acontecendo na igreja era a mão dele trabalhando. Meu Deus. Aí eu vou viver o resto dos meus dias aqui, servir ao Senhor, e eu não vou entender o Senhor. Verdade. Nós não podemos parar como ser humano e querer entender Deus. Nós não vamos conseguir. O apóstolo Paulo falou assim: quem penetrou a mente do Senhor? Né? Não tem como. Nós não temos como sondar a mente de Deus, né? Para ver o que Deus está planejando, como que Deus está trabalhando. Porque tem muitos homens que acham que Deus só trabalha assim. Não, irmãos. Deus não vai fazer, Deus faz. Forte. Né? Porque Deus permite você sentir a dor. E Deus vem com o mesmo Deus, com as mesmas mãos, vem te cura a dor.
A Bíblia diz, né, através do profeta Samuel, profetizando, ele diz: eu faço ferida e eu fecho a ferida. Meu Deus. Eu mato e faço viver. Agora você pensou? Faço descer a sepultura e faço subir dela. E não tem ninguém que possa escapar da minha mão. E que Jeremias queria fugir do propósito, queria sair fora lá e abandonar. Jeremias falou assim: olha, não vou mais profetizar. Estão debochando de mim. O povo ri na minha cara e diz que eu sou falso. Ele chorava e dizia: eu não quero mais, não vou profetizar mais, que a palavra do Senhor virou uma piada na minha boca. Aí Deus aparece para Jeremias e fala: Jeremias, dispõe-te e desce comigo na olaria. Já pensou? Aí ele desce. Quando ele chega lá embaixo, Deus pergunta para Jeremias: o que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo um oleiro trabalhando barro no meio da roda. E mais o que? Eu estou vendo que um vaso quebrou na mão do oleiro. Isso é o trabalhar de Deus na nossa vida. Um vaso quando quebra, está acontecendo o quê? Está machucado, está quebrado. Muitas vezes está destruído, mas está na mão de Deus. É isso que nós temos que ver. Quebrou, mas não saiu da mão de Deus. E não foi Deus que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. Porque o trabalhar de Deus é tão forte na vida de quem está liderando ministério, está pregando, jejuando. Porque se Deus não fizer assim, a gente morre espiritualmente. A gente perde a motivação. Se Deus não amassar, se Deus não quebrar, não fazer de novo, a gente perde a motivação. Verdade. Né? A gente vai estar sempre daquele crente velho. Os costumes, que antigamente era assim, irmãos, antigamente era assim, mas o mesmo Deus que operou lá, opera agora, e é do mesmo jeito. E Salomão o Senhor é o mesmo. E Salomão fala em Eclesiastes que não é inteligente falar que antigamente era melhor. Porque você não vai deixar de viver algo mais pra frente. Porque a palavra de Deus, ela se renova. A palavra de Deus é a coisa mais atual que existe. Né? Deus, ele é Deus lá no passado, é Deus no presente e vai ser Deus no futuro. Nunca vai deixar de ser novo. Eis que tudo novo se fez. Mas quem fez novo? Um Deus que operou lá no passado e que nunca mudou. Ele fala assim: eu sou o Senhor e não mudo. Pastor, é um assunto muito complicado mesmo, porque hoje em dia eu vejo muitos pastores adoecendo e eu vejo que é porque eles talvez esqueceram que o apóstolo Paulo, em algumas palavras, ele falaram assim, que o ministério é tomado por sua lágrima e sangue. Isso. E ser pastor, eu costumo falar isso, ser pastor para estar atrás da tribuna, eu queria ser muito. Ser pastor de uma coisa que não é sua, que é rebanho, é difícil. Mas só que Deus, ele acredita que, pela explicação do Senhor, dá um despertar para todos os pastores. Deus não mudou. O Deus que te chamou antes atrás das ovelhas do seu pai é a mesma que vai te orientar quando você estiver tomando conta de nação. Amém? Pastor, tem uma pergunta aqui que agora vai ser uma pergunta que foi até levantada numa mesa. Quando as pessoas chegam na igreja, todo mundo chega com uma história triste. Ou porque foi decepcionado, ou porque talvez... eu acho que o mais normal é quando muda de bairro. Aí você vai te pensar: não, essa pessoa é um privilégio estar aqui. Mas quando ela chega talvez muito ferida e machucada, eu costumo dizer que quem está machucado vê sangue em qualquer coisa. E acaba que a pessoa, talvez também Deus pode ter direcionado ela ao ministério e tal. Mas como se faz para se lidar com uma pessoa que ela vem frustrada de outro ministério e decide congregar na sua igreja? Como é que o senhor trata isso? Eu chego lá, por exemplo, eu chego lá hoje e eu começo a participar dos cultos e tal, e eu vejo que é uma igreja legal, prega a palavra, é uma igreja de oração, uma igreja que o Espírito de Deus tem falado comigo, eu decido congregar ali. Você acha
cabível um pastor ter um particular, ver o que aconteceu antes, o que aconteceu agora? Ou você só fala assim, lógico que a igreja não é do pastor, mas eu falo assim, tem uma direção, né? Eu falo assim, não, irmão, seja bem-vindo, continue congregando aí, porque vai ser um processo, né? Primeiro ela chega, depois ela se familiariza, depois ela começa a tirar um chamado, ela começa a exercer a obra. Mas qual que é o ponto de ignição? Porque muitas pessoas têm dúvida disso. Eu estou frustrado e tal, e eu estou com medo de congregar na igreja, ou outro chega falando o currículo dele, falando que a igreja valorizou, aí o senhor vai lá e acompanha essa pessoa, a pessoa comete os mesmos erros. Como é que faz quando a pessoa chega frustrada, apresenta uma frustração e decide congregar ali? Olha, eu e minha esposa, a gente senta com essas pessoas, né? E a primeira coisa, da onde você veio? Qual o ministério que você servia? Né? É uma das primeiras perguntas que a gente faz. Porque dependendo de onde aí você já sabe. O perfil, né? Perfil. O perfil doutrinário das igrejas, onde a pessoa está. Já é um meio da gente descobrir sobre o que aquela pessoa está falando, porque as pessoas falam que eu estou frustrado, que a igreja não me valorizou. A palavra não valorizou, isso não existe. Porque a igreja não precisa me valorizar, o pastor não precisa me valorizar. Nós só vamos ser levantados, né? Nós só vamos ser honrados se Deus quiser. E outra coisa, se o pastor não quiser, alguém lá vai te honrar. Né? Deus vai te honrar. O Senhor vai falar, a não ser que não seja uma igreja onde Deus está mais. Aí sim. Mas se Deus age na igreja, se Deus está na vida do pastor, se é Deus que está operando ali, se você está ali colocado por Deus, uma hora Deus vai falar com você. Verdade. Ou sim, ou não, ou basta. Mas a voz de Deus vai vir. Né? O problema é que a gente está procurando, muitos irmãos, né? Muita gente está procurando ser valorizado pelo homem. Né? E aí se frustra, porque o homem é igual eu mesmo, é igual você, é falho. E às vezes o simples fato de eu não te cumprimentar, de eu não sorrir para você, eu devo fechar a cara para você, é o motivo do irmão ir para outra igreja. Não, o pastor nem me cumprimenta direito, nem conversa comigo, nem me dá atenção. Mas talvez seja por permissão de Deus. Já viu o irmão Lázaro contar o testemunho dele? Né? Tinha um momento que o pastor ninguém foi na casa dele visitar. Ninguém, ele esperou. Agora o pessoal vai ferver aqui em casa para me visitar. Deus não deixou ninguém visitar ele. Era motivo de se frustrar. Hoje em dia não é? Eu aceitei Jesus, ninguém veio me visitar, ninguém conversou comigo, ninguém me ligou, ninguém me mandou mensagem. Eu já tive um caso rapidinho, pastor, de um rapaz que ele congregava na antiga igreja que ele congregava, que ele sumiu, né, e não existia WhatsApp, não existia telefone, e eu falei assim, eu nunca fui esse membro de chegar na pessoa para visitar e falar assim, não, o pastor nem veio aqui, eu vim aqui, tá? Eu sempre falo assim, vim aqui em nome do ministério. Sempre usei esse meio. Aí quando eu cheguei lá, Rafa, para visitar o rapaz, falei, irmão, você sumiu, você uniu na igreja, tem 2 semanas que eu não vejo o irmão na igreja. Olha, ele, não, varão, eu só sumi para ver se o pastor sentia a minha falta. Aí eu falei assim, varão, vem aqui em nome do ministério. Não, mas cadê o pastor? Tipo assim, entre aspas, ele já veio do ministério frustrado, a igreja trabalhou com ele da maneira certa, estava ajudando ele, só que tipo assim, o pastor estava trabalhando fora do estado, estava vindo correndo para os cultos de domingo, a igreja, ele não estava nem sabendo o que estava acontecendo na igreja, mas pôs na conta do pastor que estava desanimado porque o pastor não visitou ele. Entendeu? E eu sei, pastor, eu falo sempre na igreja que a gente congrega, eu falo, para mim, todo pastor deve ser remunerado. Porque o tanto que é cobrado sem remuneração nenhuma, imagina se fosse. Pelo menos se o cara for remunerado, o cara fala assim, não, pastor, eu fui na igreja, não achei o senhor e tal. E muitos pastores como a gente militante é anônimo, irmão. A gente trabalha no serviço circular, sai correndo,
todo mundo da igreja lá sabe a minha correria, tem vezes que eu chego na igreja com uniforme de serviço, mas eu também não tenho vontade de ser remunerado, porque eu gosto de ter minha independência financeira, exercer minhas profissões, mas eu vejo que hoje em dia as pessoas, igual o senhor está falando aí, se eu continuar, está falando muita questão das pessoas que estão, qualquer coisa é motivo de tô frustrado. Não é? Então, frustrado. E outra coisa, quando essas pessoas chegam na igreja, tem um outro tipo que chega também e fala assim, a primeira conversa deles é o pastor lá, é assim, começa a colocar defeito no pastor. Que o pastor é isso, que o pastor é aquilo. Eu falei, nossa Deus, essa aí vai me dar trabalho. Eu vou ser o próximo. Imagino que a gente vai agir diferente, e a gente não é diferente. Porque o pastor sempre ele tem, pelo menos, um viés ali que ele tem que seguir, uma linha. Quando o cara é um homem de Deus, ele tem sua maneira de trabalhar, mas ele tem uma linha a ser seguida. E nessa linha que muita gente acha que o pastor não deve ir. Não, mas eu achei que o pastor era diferente, não sei o quê. Acabou que o pastor é do mesmo jeito. Mas o problema é que a pessoa não quer se converter. Mas existem realmente pessoas que vêm de outro ministério ferida. Verdade. Ferida. Existe mesmo. Tem muita gente que eu conheço que se feriu mesmo, né? Ouviu coisas que, a meu entender, não eram coisas de Deus, mas que isso veio de suas lideranças. Não sei se, né, a pessoa agiu por ignorância ou por não ter mesmo uma direção de Deus, né? Porque nós, para poder reunir com uma pessoa, para poder corrigir, exortar, a Bíblia ensina como que você exorta o jovem, como é que você exorta o adulto, o senhor, o idoso. Ensina, te dá a receita de como que você chama a atenção. E se você sair fora disso aí, você está agindo por si mesmo. E se você ferir alguém, para depois essa pessoa levantar de novo é muito difícil. Principalmente as pessoas, por exemplo, tem pessoas que chegam na igreja, elas veem você como se fosse um semideus. Verdade. Que você não pode errar. Você não é. Você é um ser humano. Que você é assim, que você é sábio. E nós, como pastor, temos que ter a dignidade de, se você errar com ele, você pedir perdão. Verdade. Isso não é feio. Então o pastor tem que pedir perdão para uma ovelha que está ferida. E não querer justificar o injustificável. Porque tem gente que acha, não, eu não errei com você. Ontem mesmo o irmão falou para mim, falou que o pastor está devendo ele. Ele não prestou dinheiro, pode pra você ver. E o irmão está precisando de dinheiro, ele não paga o irmão. E o irmão cobrando ele, e ele falando que ele não estava errado. Quem estava errado era o irmão que cobrava. Que é isso? Ou seja, ele não está nem aí. Não, mas eu não, o erro não está em mim, não. O erro está em você. Ou seja, o pastor nunca está errado. Quem está errado é só quem está por baixo. Ou seja, eu posso errar, mas o fulano não pode errar. Ou seja, nós, todo mundo, pastor, presbítero, diácono, todo mundo está no mesmo barco. E se o irmão começar a remar para o outro lado, nós vamos parar onde? Não sai do lugar. É verdade. Um rema para lá, outro rema para cá, um puxa para o lado. A igreja virou um cabo de guerra. É complicado. Né? Em vez da gente estar cuidando de almas, né? Buscando mais almas, a gente tem que estar curando aquele que está ferido, que veio de outro lugar ferido. E muitas vezes a gente não consegue restaurar. Eu tive situações de pessoas que chegou na igreja, eu trabalhei, insisti, orei, pessoas que queriam, né, se matar, se suicidar, porque não queria mais servir a Deus, que a vida dela não valia mais nada, que era assim, que ela sabe. Gente, não, pelo amor de Deus, tem jeito, Deus vai dar um jeito, mas não adianta, a mente da pessoa cauterizou. Meu Deus. Não é? Muito difícil. E às vezes a gente queria ter recursos na igreja, né, para tratar, né, a outra área, psicólogo, essas coisas, mas a gente ainda não tem. Né? Existem igrejas grandes que tem, mas a gente não tem. E outras coisas, as igrejas grandes que tem demais uma coisa e não tem a outra. Né? Não tem um equilíbrio, né? Tem muita gente que está ferido com o meio pentecostal e ele vai para o meio mais tradicional, né? Que tem gente que é tradicional e tem gente que é pentecostal.
Esses pessoal que, né? Tem aqueles pessoal que é mais, né? Quadradinho, né, pastor? Mas tem o pessoal que é tratado de maluco, de doido, que grita, que pula, que roda. E essas pessoas saem desse meio e vai para esses meios e não conseguem se adaptar, acaba que vai para o mundo. Não é? Meu Deus. O que tem de gente no mundo, e né, eu estou ouvindo relatos de muita gente, que até pastor parou, não ora mais, não, vai na igreja de vez em quando, fala assim, não precisa disso. Pessoa que sofreu tanto, Comichão nos ouvidos. que eu prefiro ficar numa vida normal, uma vida fora do propósito. Pastor, vamos lá para a última pergunta, que é... Essa aqui é para explorar mesmo, né? Primeiro ponto, o senhor acha, sendo uma igreja saudável, que isso é uma opinião particular do senhor, você considera que um pastor pode mostrar sua fraqueza para os membros da igreja? Talvez, depende, né? Porque essa pergunta, pastor, é mais, para a última pergunta, é mais uma questão seguinte, porque o senhor até respondeu uma coisa que eu ia perguntar ao senhor. Até onde o pastor pode entrar na vida da pessoa? Porque tem jurisdição que pastor não é pai, pastor não é um conciliador espiritual, pastor é uma pessoa que vai estar ali lutando com você em oração, vai estar amando a sua alma, é um cuidador mesmo, mas ele não é um pai, não é um marido, porque tem pessoas que elas acham que o pastor tem que dar opinião para ela desde da profissão que ela vai ter que exercer, não é que seja errado, até talvez a vida íntima entre um casal, e não é assim, cada um tem seu papel, mas eu vejo hoje em dia que o senhor falou bem anterior, que os homens estão se tratando como semideuses, mas será que para essa geração desse tempo, sendo a opinião do senhor, que será respeitado, o pastor deve mostrar sua fraqueza para os seus membros, ou mostrar que ele é sempre forte, que ele é incaível, porque aí, para o senhor desenrolar o assunto, os pastores que produzem sobre ele uma imagem, porque resistir, pastor, para mim, na minha opinião, que agora é uma pessoa que sabe apanhar, independente de que agora nós somos limitados, e eu não quero influenciar na resposta do senhor, mas o senhor acha que o pastor deve mostrar sua fraqueza para a igreja? Eu acho, baseado no que a Bíblia diz, o homem de Deus deve saber em quem confia. Meu Deus, não é? forte. Porque a Bíblia fala da questão da confiança no outro, né? O escritor aos Provérbios, ele disse assim, tem amigo mais chegado que o irmão. Né? Ou seja, tem pessoas que ele é seu amigo, né? Tem pessoas que estão com você, tem pessoas que não só te respeitam, como ele vai estar sempre com você. E essas pessoas, elas são dignas de confiança. Tem muita gente que maldito é o homem que confia no homem. Mentira. A Bíblia não fala assim. Só isso, né? Tem a outra parte do versículo. Você não pode fazer do homem o seu braço forte. Né? Mas você tem que confiar em alguém. Como é que você vai viver nessa terra sem confiar em ninguém? Não é? Como é que você vai pôr uma pessoa lá para pregar na igreja se você não confia nele? Não é? Nós que servimos a Deus, o Espírito, a Bíblia fala, olha você vê o que a Bíblia fala, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que aquela pessoa que está ali é de Deus. Verdade. Uma comunicação do Espírito Santo que está no irmão e que está em mim. Testifica, igual os cumprimentos de João Batista e Jesus. Né? Quando Maria chega grávida na barriga, olha você vê que coisa forte. O menino começa a estremecer, a pular.
cumprimentando. Espiritualmente, porque materialmente não tinha como, fisicamente não tinha como. Né? E isso acontece com quem é crente, com quem ora. A gente conversando uma meia hora, você sabe quem é de Deus, quem não é de Deus. Com certeza. A não ser que depois aquela pessoa vá ter outras ideias, vai receber uma seta que vem do cara. Mas aquela pessoa que está andando com você ali, até acontecer algo contrário, o Espírito Santo vai testificar com você que aquela pessoa é de Deus e automaticamente você deve se abrir com essa pessoa. Não abrir tudo, porque tem coisa que é só você e Deus. Tem coisa que é só você e Deus. Mas a questão da fraqueza do ser humano, eu acho que a nossa maior fraqueza é achar que você é o tal, que você não tem problema nenhum, que você não precisa contar para ninguém. E é complicado. Isso é uma fraqueza muito grande, porque a nossa força não vem de nós, vem de Deus. Verdade. Né? Um dos maiores evangelistas da nossa geração, Jimmy Swaggart, está até no YouTube, ele confessa o seu pecado diante da igreja inteira. Na minha percepção, ele foi nobre, mas a popularidade dele também caiu. Mas ele falou, estou confessando não porque eu vou perder pessoas, estou confessando porque eu coloquei um fardo nas suas costas. E aquilo ali é uma das coisas muito fortes que eu já vi. Ele nunca mais foi o homem popular, mas em choros ele falou, o meu pecado, eu estou confessando para vocês, porque eu quero ir para o céu. Então tem coisas que realmente hoje em dia eu entendo, como o senhor falou, que você tem que ter alguém para você falar, irmão, tô no estreito, tô precisando desabafar, porque eu tenho vontade, pastor, de um dia fazer um trabalho para cuidar de pastores. Não tenho vontade, tipo, dar uma assessoria para esse pastor administrativamente, psicologicamente, porque eu vejo que há uma necessidade. E valoriza muito a igreja que você está, o conselho meu, a entrevista está se acabando, a igreja que você está, o pastor que você tem. O pastor talvez não é o que você queria, mas não é o que você também vê no YouTube, mas é o que Deus preparou para cuidar de você. Em Hebreus está escrito que seja submerso aos seus líderes no Senhor. Então esse homem, como eu, o Senhor, é falho, é pecador, e nós temos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, mas uma coisa que eu me identifico com o Senhor, nós só não podemos desistir de Jesus. Não. Amém? Por isso que a gente não desiste da ovelha dele. Amém? Pastor, obrigado, viu? Eu Pela quero entrevista, espero ter o Senhor aqui de novo, no nome de Jesus. Nosso tempo está espremido, mas esse assunto tem coisa para virar uma noite. Meu Deus. Amém? E eu quero ter o privilégio de um dia de ir com o Senhor no monte. Parabéns no seu tempo de cristão que o Senhor tem, ou qual o tempo que o Senhor tem que andar nessa caminhada, mas dá para ver que o Senhor é um homem que tem se esforçado para esperar a sua volta dele. Amém? Glória a Deus por isso. Agradeço pela esposa que assim liberou o Senhor para estar aqui. E eu queria que o Senhor deixasse agora uma mensagem para a sua igreja. Se o Senhor fosse recolhido pelo Senhor, deixou uma mensagem para a sua igreja, que o Senhor participou das 3 perguntas anteriores. Qual o sentimento que o Senhor tem para a igreja do Senhor? Meu Deus. Glória a Deus. Primeiramente, um abraço para todos os irmãos, os missionários, o pastor que está nos auxiliando. Deus abençoe a vida do senhor, pastor Luciano, a minha esposa, a pastora Mina. Nosso Deus, se hoje o Senhor me tirasse, eu diria para os irmãos, continue a obra do Senhor, sejam firmes e constantes na obra do Senhor, porque o trabalho nosso é assim mesmo, é árduo, e fazer menção daquilo que foi ensinado, a palavra que foi ensinada, porque é uma coisa que está ficando difícil, é manter a palavra que foi ensinada. Até hoje eu lembro, procuro reler tudo que está escrito, porque para que isso esteja sempre vivo, porque o diabo quer apagar a palavra da nossa mente, porque hoje existem vários recursos
E esses recursos, em muitos lugares, estão entrando, né, para chamar a atenção das pessoas para outro lado, que não seja a palavra. Porque a base de todo ministério é a palavra. A base do crente, a base da vida cristã é a palavra de Deus. Né? A nossa raiz, né? A nossa vida vem da palavra. A saúde espiritual vem da palavra. E que os irmãos nunca abandonem, né? Tudo que foi ensinado, tudo que foi projetado, né? Através da palavra de Deus. E que Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Everaldo, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe sua caminhada. Que o Espírito de Deus, ele cada dia capacite o Senhor para estar ali diante do rebanho dele, porque como ovelha do Senhor, todos nós seremos apresentados pelo Espírito de Deus, e um dia Deus há de julgar o que nós fizemos de bom ou de ruim nessa terra. E eu espero que foi edificante para os irmãos. Estou diante de um pastor que ama a igreja dele, que se esforça para estar ali com os irmãos, mesmo com saúde, sem saúde, bem ou mal, está ali para cultuar o Senhor. E que o Senhor continue dessa forma com o Senhor, com a sua postura, e que o Senhor venha cada dia trazer sobre o Senhor recompensas do alto céu. Amém? Irmãos, nós ficamos por aqui por mais uma 1 Samuel 7,12 Cast. Estarei orando para a sua vida no nome de Jesus, juntamente com meu amigo que está aqui. Não deixe de deixar o like, não deixe de se inscrever no canal, se atentando às entrevistas a partir de semana que vem. Vai estar ali, saindo na quarta-feira, no nome de Jesus. Tenha um bom feriado com a sua família, você que vai viajar, que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde, no nome de Jesus. Então, onde você está, curve suas cabeças em referência ao Senhor, não à minha pessoa, e oramos assim para a sua vida. Senhor, meu Deus eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, abençoe, Pai, a vida das pessoas que estão nos ouvindo, que estão, Pai, participando desse entrevista, vídeo, áudio. Que o Senhor venha abençoar a vida do pastor Everaldo, venha conduzir os caminhos dele, que o nome do Senhor venha ser glorificado, que em tudo, Pai, abençoar a igreja, proteja cada um que está desde a sua viagem, abençoe os inscritos, abençoe as pessoas que estão alcançando esse canal, e que no nome do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas venham ser abençoadas e venham permanecer perseverando na fé em Cristo Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós ficamos por aqui com mais uma entrevista. Irmão ajudando irmão. Como eu falo na igreja, se ame, se valorize. Você é importante para Jesus e também para esse canal. Até a próxima. Deus abençoe. Amém.